Olá, nós estamos ao vivo com o nosso Papo Livre, retomando agora pelas redes sociais. Minha convidada é Carolina ou Carol Parisi, como nós a chamamos. Então, espera um pouquinho que a gente já vai começar. Começa agora Papo Livre com Jair Italiani. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Papo Livre no ar. Eu quero agradecer você que está chegando agora, você que nos acompanha. E, por favor, Carol, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência. Boa noite. Queria primeiro agradecer seu convite, Jair, dessa possibilidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, trazer um conteúdo interessante, diferente, para o maior número de pessoas, né? Meu nome é Carolina, Carol Parisi, e atualmente eu trabalho na área clínica com terapias alternativas e fonoaudiologia. A sua formação é fono? Minha formação é fono. Eu fiz faculdade de fonoaudiologia, me formei em 1999 e continuei meus estudos, né? Então, acabei a faculdade, fiz especialização em fonoaudiologia, sempre gostei muito de estudar. A clínica fonoaudiológica sempre me chamou muito a atenção. Alguns fatos, assim, às vezes o paciente chegava com o mesmo sintoma e fazendo determinada técnica, para cada paciente existia uma evolução. Então, eu continuei estudando, fiz a especialização, fiz curso de mestrado lá na PUC São Paulo e estudei também psicanálise no Instituto SEDES lá de São Paulo, sempre fazendo uma articulação entre o sintoma apresentado, o corpo e o inconsciente. E eu sempre fui entendendo que o sintoma que os pacientes apresentam, que todos nós, né, todos nós temos sintomas. Os sintomas que a gente apresenta, eles são manifestações, muitas vezes, que não estão na nossa consciência. Então, assim, eu comecei a estudar, fui me movendo, sempre em busca de mais conteúdo. E passei muito tempo nessa formação aportada né, num conhecimento de clínica, num conhecimento de linguagem, por ser da fono, e num conhecimento de sujeito baseado na psicanálise, numa psicanálise mais voltada dos conceitos do Freud, que foi o curso que eu cheguei a fazer, né? Eu não fiz uma formação de psicanalista, eu fiz um aperfeiçoamento para ter conhecimentos na área. Para conseguir também trabalhar essa questão, como você disse, dessa visão holística, né, do ser humano, que acaba caindo na sua área ou a partir da sua área. Aí eu fui entendendo exatamente isso, né, que o ser humano ele é amplo, não adianta a gente olhar só um lado, só uma questão. E trabalhando ainda na clínica fonoaudiológica, eu atendi um paciente que começou a me trazer algumas questões, me chamou a olhar de novo para esse lado mais holístico. E eu fui procurando, fui encontrando outras técnicas, e eu sempre gostei muito de estudar, e sou muito curiosa, e fui procurando e cheguei recentemente na formação de humanoterapeuta, que é, né, esse motivo do nosso papo aqui hoje. Mas antes você trabalhou com barra de axis, não é isso? Sim, eu trabalho ainda. Trabalha ainda. Mas conta para nós também como é que você chegou na barra de axis e exatamente o que ela faz, como é que ela trabalha. Tá. Então, assim, eu atendia só como fono e um paciente trabalhava com barras de axis e começou a me falar. E daí eu achei super interessante, porque eu percebi que dentro do conceito que o Access trazia, né, que existe uma energia, que essa energia move a gente consegue mudar determinados aspectos da nossa vida, cuidando da nossa energia, das nossas crenças, do nosso padrão mental. Isso me chamou a atenção e eu fui fazer o curso, porque primeiramente eu achava que eu ia fazer o curso do Access para os meus pacientes. E quando eu fiz o curso do Access, eu descobri que eu posso fazer nos pacientes, mas que é um curso muito bacana, que é um curso de vida, né? Ele vai falando que, assim, tudo na nossa vida é energia, e ele vai ensinando ferramentas e técnicas para a gente lidar com as energias que a gente está cercada o tempo inteiro, e nós estamos submetidos a essa energia. O Access traz essa questão da gente ser efeito das energias,
né? Então, se a gente não está consciente do que nos serve, da nossa própria energia, a gente acaba sendo efeito disso e acaba muitas vezes sendo manipulado por isso, né? Eu continuo trabalhando com Access, ainda o Access tem as barras e tem os processos corporais. Os processos corporais trazem a ideia de que tudo isso também fica no nosso corpo, na nossa memória celular, né? E muitas vezes os adoecimentos que a gente tem são por conta disso. É uma energia que não é nossa, que a gente acaba deixando entrar no nosso sistema e isso não encontra, né? Porque como não é nossa, ele não tem lugar ali. E acaba criando um adoecimento, uma dor, uma coisa para a gente olhar. Dentro do Access, toda dor que a gente tem é uma consciência, é o nosso corpo nos contando de uma consciência, né? Então aí as coisas começaram a se costurar. Na fono, eu fui olhando o corpo e o inconsciente. Aí eu comecei a estudar o Access e eu vi que o Access falava do corpo, do corpo como um veículo, do corpo como mostrando uma dor para a gente olhar e ter consciência. E tudo isso foi ligando os pontos e eu fui percebendo que era uma conversa muito rica dessas duas áreas, né? E aí, por querer saber mais, eu fiz a formação de manoterapeuta, que fala... O Access, ele é um curso que existe no Brasil, mas ele foi criado por um americano. A humanoterapia, ela foi criada por uma brasileira mesmo, né? É uma metodologia, foi criada por uma brasileira, e ela traz fortemente esse lado holístico. E o que é holístico? O holístico, ele não tem nada assim de ser místico, de ser esotérico. Não, quando a gente fala de ser holístico, é de ser inteiro. Então, é um olhar para o sujeito, para o ser humano, abordando o lado emocional, psíquico, energético, físico e espiritual, né? Na humanoterapia, ela fala também, né? Nós temos corpos sutis. A gente tem o nosso corpo físico, que é um veículo, que a gente está aqui nesse planeta. E além do nosso corpo físico, nós temos corpos sutis, que é um corpo energético, um corpo emocional, um corpo racional e um corpo espiritual. E a humanoterapia entende que quando a gente adoece é um desequilíbrio de energia em algum desses corpos. A humanoterapia, ela é uma metodologia muito bem estruturada. Então, a primeira consulta da humanoterapia é feita nessa mesa, é feita numa mesa, tem conceitos de radiestesia, né? A gente faz a consulta do paciente nessa mesa, e essa mesa ela é uma ferramenta, é um instrumento para a gente ter acesso às energias da outra pessoa, né? Você vai acessar as energias do cliente, e a mesa vai te dando informações. Então, você vem para a consulta, traz uma questão. Então, eu quero trabalhar meu relacionamento. Eu sempre apresento um padrão X de relacionamento, por exemplo. Eu quero trabalhar isso. A gente vai consultar a mesa para ver que tipo de energia que está ligado. Isso já aconteceu na sua vida? Com que idade isso começou? O que você estava vivendo naquele momento de vida, quando isso tudo começou? Como isso se reflete hoje na sua vida? E na mesa, a gente vai perguntando, porque a humanoterapia é uma metodologia que dentro dela tem 5 técnicas a serem aplicadas. Porque é o que eu falei que pode estar em algum dos outros corpos, né? E cada técnica vai tratar de um corpo. Então, você vai perguntando qual é o tratamento daquele cliente. Então, ele vai precisar dessa técnica, dessa sessão, sim ou não? Quantas sessões? Então, o tratamento ele é determinado na primeira consulta, né? E o tratamento em si é sempre um tratamento com imposição de mão, não tem... A única ferramenta que tem é a mesa, né? Não tem um outro instrumento. É um tratamento feito com diálogo e com técnicas de imposição de mãos também. Carol, e nesse caso, por exemplo, quanto tempo dura um tratamento? Ou isso depende do caso? Como é que funciona isso? Então, a primeira consulta que é feita na mesa, ela dura 1 hora, 1h30. E dessa consulta vai sair o tratamento para aquele cliente.
Tá. Então, às vezes, tem clientes que saem um pacote com 3 consultas, tem cliente que sai pacote com 7 consultas, tem outros que saem com 10, porque vai depender da questão a ser trabalhada e das outras técnicas a serem utilizadas, né? Então, dentro da humanoterapia, tem a técnica de Takeon-Stock, tem técnica de desprogramação, tem diversas técnicas, e a consulta é feita na mesa, porque é acessando a energia inconsciente do cliente que vai aparecer a melhor forma de tratar aquela questão que ele está trazendo, né? Essa técnica, como eu falei, ela é holística, ela sempre entende que a gente, né, faz parte de um todo maior. E que tudo que a gente tem aqui hoje, tudo que a gente vive aqui hoje, já tem em outro lugar essa informação. E o papel dessa mesa, que é usada na primeira consulta, é acessar essa informação. Então, acessando essa informação, eu sei que trabalho eu preciso fazer com você aqui, né, no plano material, no seu corpo físico, o que eu preciso fazer com você aqui para que a gente chegue na informação original e essa informação possa acontecer, né? Você falou um pouco sobre, passou rapidinho aí, eu queria entender, você falou de desprogramação. O que vem a ser essa desprogramação? Desprogramação emocional. Tá. A humanometria, ela vai falando que a gente vive situações que se marcam na gente, né? No nosso corpo, muitas vezes ficam presas na gente. A gente precisa desprogramar isso, porque senão a gente fica repetindo um padrão. A humanoterapia também fala, tudo é energia. Tudo que a gente vive aqui na nossa vida acontece primeiro no plano da energia, para depois acontecer aqui no plano da matéria, para depois acontecer na terceira dimensão. Se a gente não desprograma isso que está acontecendo aqui na terceira dimensão, a gente fica vibrando naquela energia. E o mesmo fato fica se repetindo, porque a gente atrai só aquela informação. Tudo é por energia, tudo é por sintonia, tudo é por frequência, tudo é por vibração, que acontece na nossa vida, na vida de cada um de nós, né? Então, assim, se você está vivendo uma situação que não está sendo interessante para você, a gente precisa desprogramar o que está fazendo você viver isso. E isso é feito pela energia, pelo acesso energético disso. E quando você diz, por exemplo, essa programação, deixa eu entender melhor, tem a ver com traumas ou com situações que levou a pessoa a registrar isso, se é que eu entendi a sua explicação. E aí isso acabou causando nessa pessoa uma limitação, uma crença limitante, vamos chamar assim, e através dessa técnica é possível reprogramar a mente da pessoa, a célula, o que é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem uma das técnicas, você entra na reprogramação celular, né? Tem a humanoterapia, ela é um curso de 150 horas, tem um material próprio, muito bem preparado, muito bacana, e além do material da humanoterapia, eles dão algumas indicações bibliográficas para ler. Um dos livros que explica isso claramente é o Biologia da Crença, do Bruce Lipton, né? Ele vai falando exatamente dessa reprogramação que a gente faz a nível celular. E que, assim, a hora que você muda a informação numa célula, você muda no seu organismo inteiro. E daí você passa a vibrar outra coisa. Vibrando outra informação, você muda o seu entorno, né? Eu sempre falo, é o bom e velho, seja a mudança que você quer ver no mundo do Gandhi, né? Eu preciso cuidar de mim, olhar para o meu interior, ver o que me limita, o que me tira do fluxo, o que eu posso trabalhar em mim para eu me melhorar. E a hora que eu melhoro o meu interior, isso se reflete ao meu redor, né? Porque eu vibro diferente, então eu atraio coisas diferentes para a minha vida, né? Quem nunca viveu uma situação que tinha um grupo de amigos, ou que seja um casamento, um relacionamento, e de repente acaba, tem fim, sai de sintonia, né? Tem muitos relatos de pessoas que às vezes se divorciam e depois falam, gente, eu não sei nem como que eu fui casada, eu olho e
não sinto nada. Né, assim, sai da sintonia. Por quê? Porque a informação muitas vezes acontece pelos caminhos da vida. Outras vezes acontece com técnicas terapêuticas. Sim. Mas é isso, assim, você muda a informação. Aí aquela sintonia, aquela vibração não tem mais. Deixa de existir a sintonia do negócio. Entendi. E isso para tudo na vida, para emprego, para ciclo, para relacionamento, para dinheiro, para tudo. E como que você está avaliando a aceitação dessa terapia que você está trazendo? Tá muito bacana. Ela é uma técnica que, como ela você tem na primeira consulta, você já determina o pacote dela, né? As pessoas se interessam por isso porque ela tem um começo e um fim, né? E ela pode ser feita à distância também. Então, isso, nesse mundo, principalmente atualmente, né, com a pandemia, com tudo que está voltado agora para o online, o recurso dela poder ser feita à distância também interessa bastante, porque as pessoas podem estar na sua casa ou mesmo em outra cidade e você consegue fazer o tratamento e tem muitas técnicas energéticas que podem ser feitas à distância, né, porque a energia está em todo lugar, você não precisa estar junto. Me ocorreu uma questão aqui. Por exemplo, você trabalha, ou a humanoterapia trabalha, por exemplo, com regressão, com algum tipo de hipnose ou não? Não trabalha com hipnose. A humanoterapia, ela vai falando assim: tudo é pro bom, pro belo e pro justo. Tudo que acontece é sempre para um equilíbrio. É pro bom, pro belo e pro justo. Existe uma das técnicas que vai falar sobre regressão, mas é uma regressão que não trabalha com hipnose. O paciente ele está consciente o tempo todo. Tá? O cliente fica consciente e a gente vai trabalhando as emoções que ele traz, com uma técnica que é semelhante à EFT, que é uma técnica de toques. É conhecida essa técnica, é bem famosa, uma técnica de toques. Você vai batendo em determinados pontos para ir reprogramando uma informação. Então, você vai regredindo nas emoções e depois você reprograma esse sistema para uma nova emoção, para uma emoção positiva, para uma emoção que acrescente. Né? Existe uma técnica, por exemplo, para desbloquear as emoções, um desbloqueio de algum sentimento para ser aplicado? Sim, por isso que é feita a consulta, né? A consulta da mesa, ela vai falar aonde está, em qual corpo, né? Tá o problema. Nós temos corpos sutis, temos mais de um corpo, né? Essa história de que a gente é um corpo e tem uma alma não cabe nesse tratamento, tá? Nós somos muito maiores, nós somos uma alma e a gente tem um corpo aqui, um corpo físico, só que a gente tem outros corpos, são 7 corpos. A técnica trabalha com o conceito de 7 corpos sutis, né? Um corpo físico e mais 6 corpos sutis. E então, aonde estiver o bloqueio, em qual corpo desses está o bloqueio, tem uma técnica correspondente e tem uma técnica correspondente para liberar o bloqueio de determinado corpo. Por isso que muitas vezes você fala, eu já tentei a regressão e não funcionou, mas é ver que não estava no corpo que a regressão atua, vai ver que estava em outro corpo. Então aí tem outra técnica. Entendi. Pelo que você está me falando, eu achei muito interessante, porque eu já tive a oportunidade de fazer uma consulta com você na Barra de Axis. Então Sim. Me pareceu bem próximo uma coisa da outra. Elas são diferentes. Pelo menos é a minha sensação. Me pareceu próximo, mais ou menos. Sim. Aquela questão do toque, que você falou aí agora. Elas são diferentes, assim, a principal diferença que eu vejo, a humanoterapia fala bastante de espiritualidade, sem um cunho religioso, mas traz bastante esse conceito de alma, de pro bom, pro belo e pro justo, de uma harmonização com um todo. A humanoterapia traz bastante esse lado. O Access, ele traz mais o lado energético. Ele não fala tanto de espiritualidade, entendeu? Que a humanoterapia traz esse aspecto também. Então, por que tem as duas? Não, tem um monte de técnica, né? Eu tenho feito até algumas lives no meu Insta falando
convidando pessoas para falar de outras técnicas com as quais eu não trabalho. Tá. Porque, assim, é aonde a pessoa ressoar. Ok, essa técnica me chamou a atenção, eu posso procurar auxílio nessa técnica, né? Tá. Essas técnicas estão aí para cuidar das dores, para nos ajudar no dia a dia. Né? O Access trabalha bastante, e uma coisa que é super prática no Access é que na sessão você já ensina para o cliente algumas ferramentas para ele pôr em prática no dia a dia dele. E ele, se ele começar a pôr em prática no dia a dia dele, ele vê a mudança acontecendo muito rapidamente. Né? E eu achei... A outra semelhança que eu vejo nas... Depois eu falo. Não, uma semelhança que eu vejo nas duas é assim, o Access, ele chama Access Consciousness, que é acesso à consciência. A humanoterapia, o slogan dela é consciência que cura. Então, assim, tem a ver com a gente poder olhar, trazer à luz para as questões que estão ali inconscientes, trazer para a consciência para que isso possa ser transmutado e possa nos deixar no fluxo livre da vida, né? Entendi. E eu achei interessante porque outro dia um amigo meu veio para Itu, ano passado veio para Itu, ele marcou um café comigo e falou assim, não, é que eu estou indo aí porque estou fazendo uma consulta com uma pessoa que está fazendo barra de Access em mim. Eu falei, oi? Depois eu falei para ele, vou te indicar uma pessoa lá em Indaiatuba mesmo, porque ele veio de Indaiatuba aqui para fazer. Eu falei, não, vou te indicar, você precisa andar todo esse tempo aí. É muito legal. O Access eu atendia um paciente que me falou do Access, e ele começou a me atender com o Access. Então, o Access eu conheci como paciente antes de fazer o curso, e eu vi a minha vida mudar. Eu me vi diferente, eu via situações que eu ia ter ficado irritada, que eu ia ter ficado brava, que eu estava tudo bem, sabe? Então, assim, por ver essa mudança, que eu falei, não, eu vou fazer. E a humanoterapia também. Logo que você começa a fazer o curso, você entra no tratamento, você recebe as sessões do tratamento. E eu também me vi diferente nesse processo. Assim, são técnicas muito efetivas, né, que são ferramentas práticas de dia a dia que têm esse olhar para um todo maior, para uma compreensão de mundo ampla, que a gente vai montando ali o quebra-cabeça, né, para dar conta da complexidade que é o ser humano, da complexidade que é a vida. Cada um de nós tem as suas complexidades, né? Cada um de nós é um universo. E aí tem as suas particularidades que são imensas, na verdade. Carol, muito obrigado pela participação. Nós estamos chegando no final do nosso tempo. Quero agradecer demais por você ter feito esse papo livre com a gente. Quero agradecer ao Maurílio Santana, lá de Campinas, que participou conosco, a Maria Thaís Pereira, que também participou conosco. Eu quero agradecer também a todas as outras pessoas que entraram e saíram da sala. E você tem um WhatsApp de contato, Carol? Eu tenho. O WhatsApp é 11 98931 2571. E lá no meu Instagram é Carol Parisi Lima. Parisi, Parisi Lima. Aí lá tem bastante informação. Tem algumas lives também com outros conteúdos. Nesse intuito de, gente, vamos espalhar coisas boas por aí, esse mesmo. Vamos espalhar coisas boas por aí. Não se acostume com a dor não faz parte da vida. A gente pode olhar para o que está doendo na gente para construir uma vida melhor para a gente, para a nossa família e para o mundo todo. Né? Acho que o objetivo de todas essas técnicas é construir um mundo melhor mesmo, ainda mais nesse momento que a humanidade toda está conturbada. Tá uma forma. Nós tivemos um ano difícil ano passado, poderia ser que se melhorasse, mas as perspectivas não são as melhores. Então, a gente tem que se agarrar com unhas e dentes a essas questões de nos reinventarmos e nos redesenvolvermos. Não sei se existe essa palavra, mas do desenvolver da nossa habilidade de lutar, de trabalhar com todas essas coisas acontecendo que estão fora do nosso controle. Sim,
E quanto mais a gente souber o que está dentro da gente, melhor a gente lida com tudo que está fora da gente. Né? A gente consegue ficar bem aí no meio, com essas turbulências todas. Tá certo, então. Muito Carol, obrigada do convite. Eu quero agradecer e vamos falar mais sobre isso em outra oportunidade. Tá, joia. Obrigada, Jair. Boa noite para todo mundo. Você assistiu Papo Livre com Jair Italiani.